Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. O vídeo de hoje é sobre um livro maravilhoso. Bora lá? Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro incrível que eu acabei de terminar de ler, que se chama Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Com um prefácio de Caco Barcelos. Gente, Caco Barcelos é aquele repórter do Profissão Repórter, caso você não saiba de que eu esteja falando. Gente, particularmente, livros jornalísticos é um gênero literário que eu gosto bastante. O primeiro livro, inclusive, de jornalismo que eu me recordo de ter lido na vida foi um livro do Caco Barcelos, inclusive. É um gênero que eu gosto bastante. E eu, particularmente, gosto do gênero jornalístico porque é como se fosse um relato, né? Como se fosse um relato de memórias compilado dentro de um livro. E eu gosto muito desse tipo de leitura mesmo, né? Um relato mesmo sobre as coisas que a pessoa viu, sobre as coisas que ela vivenciou, quase como se alguém estivesse te contando uma história, se fosse seu amigo, sabe? Então por isso que eu gosto bastante. Esse livro aqui, ele é de um jornalista que se chama Cléster Cavalcante, tá? Não conhecia, comprei esse livro num sebo, assim, aleatoriamente, porque ler sobre guerra, ler sobre Oriente Médio é algo que me interessa. Não sou estudiosa do assunto, mas eu gosto de ler sobre, tá? Inclusive, a primeira resenha do meu canal, se vocês procurarem lá no fim do meu canal, é uma resenha de uma história em quadrinhos, inclusive, que também é um relato de um cartunista, se não me engano, italiano que vai pra Síria. E ele conta toda essa experiência através desse livro. É um quadrinho maravilhoso também. Super recomendo a leitura, tá? Bom, Cléster Cavalcante, gente, como eu disse, eu não o conhecia. Então, aqui temos uma mini biografia dele, dizendo que ele é um jornalista desde 1994. Ele é de Recife, ele tem 44 anos. Ele já trabalhou em alguns dos maiores veículos de comunicação do Brasil, entre eles Veja, Estadão e Isto É. Já conquistou prêmios de relevância internacional, como de melhor reportagem ambiental da América do Sul, conferido pela agência Reuters e pela IUCN, que é a União Mundial para a Natureza, e o Natalie Prize, o mais importante prêmio de jornalismo de direitos humanos do mundo. Já foi agraciado também com o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e com o prêmio Direitos Humanos do Jornalismo. Dias de Inferno na Síria, vencedor do prêmio Jabuti de Literatura. É seu quarto livro, é autor ainda de Direito da Selva, Viúvas da Terra e O Nome da Morte, sendo que os dois últimos também conquistaram o Jabuti. Contato com o autor, só aqui tem o e-mail dele. Não sei se realmente isso aqui é o contato que você pode ter com ele, mas enfim. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, então. Gostei da leitura, achei uma leitura bastante detalhada. Ele relata tanto o que ele vê exteriormente acontecendo na Síria, quanto aquilo que se passa por dentro, seus pensamentos, as sensações, os sentimentos. Então é uma leitura bem completa nesse sentido. Então não é aquele relato jornalístico frio, né, que vai se distanciar e vai simplesmente falar sobre as coisas de uma forma meio que impessoal. Não, ele fala muito sobre como ele estava se sentindo, as coisas que ele pensava, as coisas que ele queria dizer e não podia dizer, enfim. Então, por isso que eu acho que esse é um livro bem completo, eu diria, nesse sentido, tá? É um livro que tem 285 páginas, então é rápido de ler, tá? E tem algumas coisas interessantes nesse livro. Ele tem cerca de 14 capítulos, é um livro que tem cerca de 14 capítulos, tá? Sendo o último com o título de Liberdade, vocês vão entender por quê quando a gente começar a resenha. No final do livro, você tem algumas informações genéricas sobre a Síria, caso você não saiba nada sobre a Síria. Aqui tem um mapa, tá? Essa é a Síria, tá bom? E aqui tem algumas informações gerais, contendo o nome da capital, cidades mais populosas, língua oficial, área, população, países com quais faz fronteira e o seu PIB. Aqui tem algumas informações sobre a Síria, terras em conflito, então aqui fala um pouco da história da Síria, bem resumidamente, a guerra atual, e aqui vai falar sobre a guerra, e aqui fala um povo de fé, então vai falar um pouco sobre a questão islâmica na Síria, tá? Informações breves e bem resumidas sobre história, política e guerra e religião no território sírio. No início do livro, a gente também encontra o mapa,
tá? Um mapa da Síria um pouco mais em zoom, a gente conseguir visualizar melhor onde cada lugar ali tá posicionado, tá? Que mais? No meio do livro a gente vai encontrar algumas imagens, tá? Imagens, esse daqui são 2 irmãos que vão ajudar o Clester, tá? São 2 irmãos que viviam no Líbano, que vão ajudar o Clester com algumas questões durante a sua trajetória pela Síria, que são imagens de guerra, tá? Outras imagens que ele tira, esse é o Clester, tá bom? Aqui é uma imagem de um rapaz, imagens de rua. O que mais temos aqui mais? Aqui são as imagens mais impressionantes que tem no livro, que é da guerra mesmo, tá? Aqui alguns objetos que ele ganhou dos seus amigos, de algumas pessoas que ele fez amizade, então tem um anel. Aqui são 2 terços muçulmanos, tá? Eu tô chamando de terço porque ele tem um outro nome, tá? Mas só pra vocês entenderem o que que é. E aqui algumas cartas, não sei se vocês conseguem ver, cartas de baralho, tá? Que eram feitas com caixa de, principalmente caixa de cigarro. Quando ele foi preso, spoiler, os presos eles jogavam essas cartas de baralho, tá? Dentro da prisão para passar o tempo, eles faziam essas cartas com papel de cigarro, de caixa de cigarro. Aqui tem um outro rapaz que vai ajudar ele também, o Fadi. Enfim, mais algumas imagens de guerra. E aqui algumas imagens de Damasco, capital da Síria, tá? Algumas imagens de Damasco, onde a guerra não se fez tão presente assim, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o livro em si. Bom, o Clester, ele é um jornalista, então ele decide ir para a Síria, tá? Para fazer um registro de Homs. Homs, gente, era a cidade do qual estava concentrado o maior número de conflitos, digamos assim, era onde o conflito estava mais intenso, tá? Então ele vai até o consulado brasileiro e ele pede uma autorização para ir até a Síria trabalhar como jornalista, tá? Então, ele consegue essa autorização, ele vai conseguir esse visto e ele pega um voo e vai para o Líbano antes de ir para a Síria. O que acontece? Quando ele faz o visto dele no Brasil, ele recebe um tipo de recomendação, digamos assim. Eles dizem que ele deveria passar em Damasco antes de seguir para onde ele quisesse seguir, lembrando que Damasco é a capital da Síria. Ele não faz isso, tá? Ele não faz isso. Em vez de ele ir para Damasco, ele vai direto para Homs, de ônibus, tá? Então é isso que ele faz, ele sai de Beirute e vai direto para Homs de ônibus. Então o que vai acontecer? Quem o vai ajudar no Líbano, em Beirute? Esse casal aqui, tá? É um casal que são 2 brasileiros, só que eles têm origem libanesa. Eles moraram no Líbano, né, durante muito tempo. Depois eles acabaram retornando para o Brasil, né? Eu não sabia disso, eu fui ler só no final essa parte das fotos. E aqui diz que eles acabaram voltando do Brasil por conta da guerra, que acabou chegando ao Líbano também, né? Mas é isso, ele recebe a ajuda desses 2 irmãos e em vez de ir para Damasco, ele vai direto para Homs através da fronteira do Líbano com a Síria. E é aí que seus problemas vão começar, obviamente, né? Porque ele não segue as recomendações do governo sírio, mas tem um porquê dele seguir, tá, gente? Ele não quis dar um de rebelde simplesmente assim, tá? Qual que era a questão do Clester? Como ele é jornalista, ele sabia que a Síria vivia sobre uma ditadura, né? Vive sobre uma ditadura do Bashar al-Assad. Então ele falou, bom, se eu for até Damasco, provavelmente o governo vai querer que algum oficial do governo vá comigo, junto, né, nos momentos ali que eu estiver trabalhando, registrando as coisas, etc., provavelmente não vai deixar eu fazer o meu trabalho da forma como eu quero fazer, que é de fato relatar o que está acontecendo na Síria. Então, eu não vou até lá, porque eu não quero ninguém na minha cola me enchendo o saco, né, me cerceando, digamos assim, cerceando o meu trabalho de jornalista. Então, eu vou sozinho. E é isso que ele faz. Ele chega em Beirute, como eu havia dito, e às 13 horas do dia 17 de maio, o Shadi e a Shadia, que são aqueles 2 irmãos da imagem, levaram o Clester para a rodoviária, onde ele pegou um ônibus para Homs. Essa informação está na página 37. Então, é exatamente isso que eu falei para vocês. Ele pega esse ônibus e vai para Homs. No meio do caminho, ele vai conhecer algumas pessoas, vai conversar com algumas pessoas, e eles vão começar a chamar ele de Sarraf,
que é a palavra árabe para jornalista, Sahafi Brasili. Então seria um jornalista brasileiro. Eles têm um pouco de dificuldade de pronunciar a palavra cluster, né, que é o primeiro nome do jornalista. Enfim, ele vai conversar com algumas pessoas, ele vai se compadecer com a história das pessoas, vai começar, como todo jornalista, a observar o seu entorno, a pegar relatos das pessoas, relatos tristes de pessoas. Inclusive, ele vai conhecer esse rapaz aqui no ônibus, ó. Inclusive, tá nas imagens. É esse rapaz aqui, ó, que se chama Jawad Merad, que ele tem 21 anos. Rapaz normal, enfim, um cidadão normal da Síria comum, que viu seu pai ser executado por militares sírios na mercearia em que trabalhavam em Homs. Ele chegou a ser atingido, né, nesse atentado, só que ele acabou sobrevivendo. Só que logo depois ele é convocado pelo exército do Bashar al-Assad para trabalhar para o governo. Ou seja, ele viu o pai dele morrendo por conta do governo e depois ele é convocado para trabalhar para o governo. Pois é, gente, é nesse nível o rolê. Enfim, então ele vai conhecer pessoas como este rapaz, tá? Conforme ele tá indo para Homs. Em diversos momentos, durante a sua passagem pela Síria, ele é parado e revistado por policiais, por gente do exército, assim, o tempo todo. Porque ele é um estrangeiro. Primeiro que tem isso, ele é um estrangeiro no meio de um monte de gente que ou é sírio, ou é, pelo menos, ali do Oriente Médio. Então ele era o único ali de fora do Oriente Médio. E logo, rapidamente, se espalhou a notícia de que ele era um jornalista. Então, em todos os locais, paravam ele, revistavam suas coisas, perguntavam, etc, etc. É muito louco, assim, quando você lê esse tipo de relato, principalmente quando você vê um relato, assim, de guerra, esse tipo de coisa, quanto as pessoas ajudam as outras, né, meio que clandestinamente, digamos assim. Então, assim, o Cléster, ele teve ajuda de diversos anônimos, né, ele vai citar o nome aqui das pessoas, principalmente homens, né, então ele vai receber ajuda de diversos cidadãos anônimos ali da Síria que o ajudam a fazer algumas coisas e, especificamente, a fazer o que ele queria, que era chegar a Homs. Então ele recebe ajuda de pessoas, ele vai chegar a Homs, até que em determinado momento ele vai ser preso. E aí que seus problemas começam. Porque ele estava em Homs, porque ele era estrangeiro e porque ele era jornalista, gente, né? Claro que o governo sírio aqui, ele vai dar outras desculpas pela prisão dele, mas é óbvio que era por causa disso. Então primeiro ele vai num certo tipo de DOPS, tá? Da Síria, onde ele vai ser meio que torturado ali por um dos policiais. Ele vai ficar ali cerca de um dia e meio, pelo que deu a entender. Então ele vai ter o rosto queimado, inclusive isso está aqui na imagem, tá? Ele vai ter o rosto queimado, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Com um cigarro, porque ele, enfim, queriam que ele falasse algumas coisas das quais ele não queria falar. E depois disso, ele é enviado por uma penitenciária em Homs, onde ele vai ficar numa sala de 40 metros quadrados com, tipo assim, 30 homens. E particularmente, gente, eu acho que o capítulo que ele fala sobre o que ele viu em Homs antes de ser preso, o capítulo da tortura e o capítulo sobre a prisão dele, os capítulos em que ele está na prisão, acho que foram os mais marcantes pra mim. Da prisão você tem uma coisa assim muito bonita quando ele tá na prisão, eu vou contar aqui pra vocês rapidinho. Mas vamos primeiro falar um pouquinho sobre a hora que ele vai ser preso. Aqui, ó, pela primeira vez na vida, eu vou ler aqui um trecho pra vocês. Pela primeira vez na vida, eu tive certeza de que iria morrer, não era apenas uma sensação ou um receio. Eu estava absolutamente certo de que aqueles seriam meus últimos segundos de vida, descendo os degraus de uma escada num corredor escuro e tão apertado que só permitia passar uma pessoa por vez, senti o cano de um fuzil empurrando minha nuca, forçando-me a continuar. A arma estava nas mãos de um rapaz de pele clara, rosto quadrado e imberbe, nariz largo e cabelos lisos e curtos, cuidadosamente penteados à base de gel. Aparentando não mais de 25 anos, ele usava um agasalho Adidas branco e com tiras vermelhas. Além do fuzil, carregava 2 pistolas presas à cintura. Então ele vai para esse tipo de porão, onde ele vai ser torturado, enfim. E aí depois ele vai para a prisão. Na prisão, ele vai fazer amizade com algumas pessoas. Dentre elas, só relembrando o nome deles aqui, é Amar, Adnan e Walid, não sei se é assim que pronuncia. Tá? Então, enfim, cada um tem as suas histórias, vocês vão conhecer a história desses 3, não quero dar spoiler, tá? Mas quem mais vai ficar próximo a ele é o Amar, que é um dos únicos ali que fala inglês,
porque, enfim, o Cléster não fala árabe, então ele até aprende algumas palavras, algumas frases chave ali, mas, enfim, ele não consegue se comunicar assim fluentemente, entendeu? Ter uma conversa de fato em árabe. Então, ele basicamente fala inglês. Muitas pessoas não falam inglês, ou falam aquele inglês bem basic, né? Então, o Amar é o único ali que ele consegue ter uma amizade um pouco mais forte exatamente por conta dessa questão da comunicação. Tá? O Amar vai ajudá-lo, tá? Em determinado momento aqui, que ele está na prisão, mas o que me chocou um pouco, é claro, né? Uma cela de 40 metros quadrados com 30 homens, gente. Vocês têm noção do que é isso? Ele dormia numa que ele vai chamar de estopa, que é tipo um colchão muito, muito, muito fino, tá? E o Cléster, ele vai passar, assim, por um momento bem difícil em termos de saúde mental lá dentro, obviamente. Ele vai ficar muito depressivo, porque, bom, ele é um estrangeiro, ele tá longe de casa, ele não consegue falar com ninguém, proíbem ele de tomar banho, tá? E se ele tomasse banho, os outros da sala ficariam sem água, da sala não, da cela, ficariam sem água, então, assim, ele acaba se submetendo a isso porque ele fala, não, eu não vou. Inclusive, em um dos momentos, os caras falam, não, vai tomar um banho, você tá meio deprimido e tal, vai te fazer bem tomar um banho. Ele fala, não, gente, não vou arriscar, porque eu sei que se descobrirem que vou tomar banho, vocês vão ficar sem banho, então eu prefiro não tomar banho. Então, essas pequenas coisas, assim, dormir num local gostoso, dormir numa cama, comer, etc., é tudo muito dolorido, porque, enfim, uma coisa porque ele tá dentro de uma cela com 40 pessoas praticamente, né, 30, 40 pessoas, numa cela de 40 metros quadrados. Então ele vai falar que ele dorme nessa estopa, no chão, então devia ser extremamente desconfortável, além do fato de ter um monte de gente em volta. Ele relata muito os sons que ele ouve da guerra, então ele escuta a todo momento tiro, explosão ao fundo, ao longe. A guerra, engraçado isso, né? Ele vai falar que a guerra na Síria é muito mais intensa à noite do que de dia, né? Então é sempre quando anoitece que a guerra fica mais intensa e mais feia e mais mortal. Uma outra coisa que ele fala muito também é do cheiro de cigarro. Ele relata, né, que os caras da prisão eles fumam muito. Então, a todo momento você tá com aquele cheiro de cigarro assim insuportável lá dentro. E ele ele reclama muito também do modo como eles comem. Eles não têm talheres, então eles comem basicamente de uma bacia. Então eles têm que pegar a comida com a mão. Eles comem basicamente cebola, tomate e ovo e pão. Então, basicamente todas as refeições do dia, eles comem isso. Uma coisa engraçada que ele fala aqui também é que o governo não sustenta os presos, são os próprios presos que têm que pagar pela sua comida. Então, em determinado momento, os presos vão comprar comida, né? Então, eles chamam o guarda e falam: Ó, fulano, a gente quer isso aqui, dá uma listinha pra eles. Eles dão uma listinha pra eles. Bom, é isso, assim. Bom, continuando. Então, ele vai relatar que é muito incômodo comer dessa forma, além de que comer sempre a mesma coisa 24 horas por dia é horrível, porque você acaba enjoando da comida, obviamente, né? Qualquer ser humano. Então é muito ruim ficar comendo sempre ali, sempre comendo com as mãos, uma coisa meio animalesca, assim. Ele relata que pareciam animais tentando pegar ali aquela comida. São dias muito sofridos para ele, até que em determinado momento ele vai ser solto. E aí ele vai embora e retorna para Beirute primeiro, né? Primeiro ele vai para Damasco, perdão, depois ele vai para Beirute. E aí de Beirute ele segue para São Paulo. Então ele faz uma conexão com um voo que para em Istambul e de Istambul ele chega em São Paulo. O que mais me impressionou, eu acho que nesse relato também, é ver a gentileza em meio ao caos. Então, esses homens dos quais o Cléster vai se encontrar ao longo do caminho, sempre dizendo que o povo sírio é um povo de paz. Então, ver tudo isso que está acontecendo na Síria, assim, literalmente para além de ser uma violação dos direitos humanos e etc., é literalmente um massacre. Então é extremamente triste você ler isso, assim, porque são sempre os cidadãos comuns, né, mulheres, crianças e homens também, né, idosos que pagam por algo que muitas vezes para eles, sabe? Enfim, é muito triste mesmo, assim, o número de mortos é altíssimo, passou de 100 mil, pelo menos até o que está escrito aqui nesse livro, no final do livro, então 100 mil pessoas, gente, é gente pra caramba, tá? É gente demais, assim, é de cortar o coração, de fato, mas eu acho
Eu acredito muito no poder do jornalismo nesse sentido, assim, eu gosto bastante de livros jornalísticos, como eu disse, então eu recomendo fortemente, sim, a leitura desse livro, para todo mundo que gosta de bom jornalismo. Bom, acredito que seja isso. Fica aqui meu convite para você se inscrever no meu canal. Eu vou deixar meu Pix também, caso você queira ajudar o canal de uma outra forma, ajudar o canal a crescer, mas, a princípio, o que vai me fazer crescer é a sua inscrição, então não se esqueça de se inscrever. Curtir também, comentar, compartilhar. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!